Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos, as duas grandes colunas que sustentam a vida da igreja. Pedro evangelizando e testemunhando a força de Cristo aos judeus que se converteram ao cristianismo, e Paulo, o apóstolo das nações, dos gentios, que se dedicou a uma intensa vida missionária, evangelizando os povos pagãos, que ainda não conheciam o amor de Deus. E é interessante que a igreja hoje nos dá esta possibilidade de ouvirmos na primeira leitura o testemunho de Pedro, que foi preso por estar anunciando a palavra de Deus, por estar testemunhando a força de Cristo ressuscitado, na primeira leitura. E na segunda leitura, o testamento de Paulo: depois de cumprir a sua missão, combati o bom combate, guardei a fé, e agora me resta a coroa da justiça, que Deus, o justo juiz, irá me conceder, e concederá também a todos aqueles que fizerem este caminho. Então é dentro desta perspectiva que a liturgia de hoje vai nos possibilitar este caminho, de fazermos a experiência com Cristo por meio do testemunho dos apóstolos. E como que vai acontecer esta realidade? Aí vem o Evangelho para nos ajudar neste itinerário. Então nós vamos tomar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje foi retirado do livro de Mateus, capítulo 16. Então o Evangelho de hoje é dividido em duas partes. A primeira parte gira em torno de quem é Jesus. Então Jesus vai fazer duas perguntas. Primeiro, quem dizem
as pessoas ser o Filho do Homem. Então Jesus queria saber quem estava ao seu lado, qual era a visão que tinha dele. E depois faz a mesma pergunta aos discípulos. Então a primeira parte gira em torno de quem é Jesus. E a segunda parte do Evangelho gira em torno da fundação da igreja. E é necessário nós compreendermos essas duas partes, porque uma está ligada à outra, uma depende da outra. Há uma interdependência entre as duas partes. Então vamos pegar aí o versículo 13 e o versículo 14 do Evangelho. Acharam aí no folheto? Vamos ler juntos o versículo 13 e o versículo 14. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então vamos entender o contexto para compreendermos o texto. Jesus estava na sua caminhada missionária e passou por Cesareia de Filipe, que era uma região bem conhecida pelos apóstolos também. E vendo aquela multidão, ele faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, a resposta da multidão é um pouco confusa. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, a visão que o povo tem de Jesus é uma visão limitada, é uma visão reduzida, porque ser profeta para Jesus é muito pouco. E qual era a visão que a multidão tinha de Jesus? Que Jesus era apenas um profeta. Então, no Antigo Testamento, quem era o profeta? O profeta era um homem escolhido por Deus, enviado por Deus para anunciar a sua palavra. E por que ser profeta era muito pouco para Jesus? Porque Jesus não foi apenas um homem escolhido por Deus para anunciar a palavra dele. O movimento é contrário com Jesus, porque Jesus é a palavra do Pai, que se faz homem e traz tudo aquilo que é de Deus para nós. Então, ser profeta é uma definição muito reduzida e muito pequena para Jesus. Então é importante nós guardarmos essa primeira explicação, porque ela vai ser importante agora na segunda característica desta definição de quem é Jesus. Então, este foi o primeiro parecer da multidão. Para a multidão, Jesus era apenas um profeta. Porém, Jesus não se contenta com a resposta da multidão. Aí vem a segunda pergunta que ele faz aos seus discípulos. Então vamos agora no versículo 15 e no versículo 16. Continuando aonde nós paramos. Vamos ler juntos? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Houve diferença entre a resposta da multidão e a resposta de Pedro? Uma resposta totalmente diferente, com um conteúdo teológico muito mais profundo. Como Jesus percebeu a confusão da multidão, ele faz uma averiguação aos discípulos. Porque a multidão poderia ter essa compreensão limitada de quem ele era, mas os discípulos não poderia. Por quê? Porque os discípulos comiam no mesmo prato que Jesus. Os discípulos faziam o itinerário com ele. Era instruído a cada dia, não só na missão, mas no contato pessoal, na vivência íntima,
pela missão que Jesus realizava com eles. E o grupo dos 12 estavam reunidos. Quem toma a palavra para responder? Prestar atenção? Olha lá no versículo 16. Quem responde para Jesus a pergunta? Simão Pedro. Por que Pedro responde em nome do grupo? Porque ele vai receber uma missão especial, segunda parte do evangelho de hoje. E é ele que vai ter como responsabilidade a unidade de guardar a fé da igreja e ao mesmo tempo de guardar a unidade da igreja que será constituída pelos 12 apóstolos. Quem participou da missa no domingo de Páscoa, ouviu no evangelho que Pedro e João saíram correndo para entrar no túmulo vazio. Então Pedro era idoso e João era jovem. Mas quem entra primeiro no túmulo? Pedro. Porque cabe a Pedro o anúncio, o testemunho e também guardar a fé da igreja. Então ele fala em nome dos 12. E a partir do momento que ele recebe essa missão de Cristo, a resposta dele é diferente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, o Messias já era esperado por todo o povo do Antigo Testamento. E qual seria a missão do Messias? Salvar a humanidade do seu pecado. Então, a resposta que Pedro dá a Jesus está intimamente ligada ao mistério da cruz, o Messias que entrega a sua vida e que salva a humanidade dos seus pecados, e ao mesmo tempo está intimamente também ligado à ressurreição de Jesus, porque ele é o Filho do Deus. Que tipo de Deus? Um Deus morto? Não. Filho do Deus vivo. Depois que Jesus morre, pregado na cruz, no terceiro dia, o que acontece com ele? Ele ressuscita com uma vida nova, com uma vida gloriosa, para nos dizer que todos aqueles que amam, que servem e que se permitem ser alcançados por este Deus vivo, não irá viver como uma assombração, não irá viver como um cadáver caiado, como vai dizer a profecia de Ezequiel, mas vai viver como ressuscitado em Cristo, que nos possibilita esta vida nova. Então, olha como a resposta de Pedro, que fala em nome do grupo dos 12, é mais profunda do que a resposta da multidão. E qual foi a diferença para a resposta? A intimidade que Pedro tinha com Jesus. Agora você pode perguntar, padre, mas o que esse trecho do evangelho tem a ver com a minha vida? A mesma pergunta que Jesus fez à multidão e aos discípulos, ele faz a mim e a você. Quem é Jesus para você? Por que essa pergunta é atual para nós? Porque hoje muitos procuram um Jesus curandeiro. Se ele curar todas as minhas doenças, já está resolvido e eu tenho uma boa relação com ele. Outros já procuram um Jesus que resolve todas as dificuldades econômicas e que me tira da pobreza e me faz ser um empresário, para que depois eu vou lá na televisão e falo que eu era isso, que eu era aquilo, e agora eu sou empresário, ganho tanto, tanto, tanto. Outros já querem um Jesus de conveniência. Vivo a fé, vou à igreja, rezo quando dá certo, ou quando a coisa aperta. Mas a partir do momento que a minha vida está boa, está tranquila, Jesus fica quietinho no canto dele e eu fico quietinho no meu canto. Não podemos ter esta visão
limitada de Jesus. Porque isso é muito pouco para Jesus. E o Evangelho de hoje nos apresenta, na fala de Pedro, qual deve ser a nossa conduta na relação que cada um estabelece com o Senhor. A intimidade de Pedro possibilitou a ele entender a missão de Jesus e ao mesmo tempo experimentar a cruz, porque Pedro morreu também crucificado. A diferença foi que ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, porque ele dizia que não era digno de morrer como Jesus. E aí o que eles fizeram com Pedro? Crucificaram de cabeça para baixo. Então passaram pela dor da cruz, mas fizeram a experiência do Deus vivo, da ressurreição, que somente Jesus pode nos oferecer. Então, a nossa intimidade com Jesus é que vai nos permitindo que Ele nos revele a nós quem Ele é, para que a nossa visão não seja uma visão míope, não seja uma visão limitada de um deusinho que resolve o meu problema na hora que eu mando ou na hora que eu preciso, mas que Ele possa hoje nesta liturgia alargar a nossa visão, e que nós, como Pedro, professemos a nossa fé, dizendo a Ele: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante da profissão de fé de Pedro, Jesus confia a ele uma missão. Porque diante do conhecimento humano, Pedro não poderia dar uma resposta como essa. Olha lá o que disse o versículo 17. Depois que Pedro fez a sua profissão de fé, respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. No céu. Então, quem revela Jesus para nós? O Divino Pai Eterno. Quem nos revela que Jesus é o Messias, é o Salvador? O nosso Pai que está nos céus. A resposta de Pedro não é fruto de um cursinho que ele fez com Jesus, e que no final Jesus fez a sabatina, e ele respondeu de acordo com a aulinha que Jesus tinha dado. A resposta de Pedro não é consequência de um conhecimento apenas intelectual, mas a resposta de fé de Pedro é consequência de uma relação íntima, que somente o Pai pode nos oferecer no caminho da vivência da fé. E é isso que nós devemos permitir com que o Senhor faça conosco na manhã de hoje, durante a nossa semana. Caminharmos com o Senhor, tendo com Ele tal intimidade, que o próprio Pai, que o Divino Pai Eterno, nos possibilite esta graça de sabermos quem é Jesus, de sermos amigo dEle, de termos uma relação de intimidade, de profundidade, não uma relação de interesses. Nós não podemos buscar a Jesus apenas por um interesse pessoal, para resolver o meu problema. Pode ser que o problema seja a porta de entrada, mas ter uma caminhada com Jesus somente para resolver problema é uma visão muito limitada de quem é Jesus. E o Evangelho hoje alarga a nossa visão para isso, que pode ser que seja a nossa dificuldade, a nossa doença, o problema que a gente passa na nossa família, que nos traga para próximo de Jesus. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos com Ele, Ele quer fazer uma caminhada conosco. Ele quer fazer um itinerário de fé para nos possibilitar esta relação na intimidade que nos diz e que nos leva a professar que Ele é o nosso Senhor,
que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Filho do Deus vivo e que nos comunica a vida de Deus. Eu tenho falado isso constantemente nas pregações. Me assusta quando eu saio, assim vou ao mercado, passo a rua e olho o semblante das pessoas. Um povo triste, um povo abatido, um povo desanimado, um povo que anda só de cabisbaixo. Por quê? Porque não está fazendo a experiência do Deus vivo. Porque de fato, quando nós experimentamos a força deste Deus vivo, nós não vivemos como um defunto ambulante andando por aí, mas nós somos capazes de irradiar a luz, a vida do Cristo ressuscitado, que habita dentro de nós também. Padre, mas se o senhor soubesse o problema que eu passo lá em casa, a doença que eu estou enfrentando, o senhor não falava para mim dar um sorriso? Entenda que a força de Jesus é mais forte do que a força da sua doença. Entenda que a força de Jesus é mais forte do que a dificuldade que você passa dentro da sua casa. E foi isso que nós ouvimos na primeira leitura. Pedro estava preso, foi perseguido por Herodes, por estarem anunciando o Deus vivo, a ressurreição de Jesus. E estando preso, o próprio Deus manda um anjo para libertar Pedro da prisão, para dizer que as forças do mal nunca poderão vencer as forças do bem. Nunca poderão. Porque na ressurreição de Jesus, que nos demonstra a vivacidade e a força de Deus, todo o mal já foi vencido pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, se você acredita no poder desta palavra, e se você se permite fazer esta experiência de intimidade com Jesus, com certeza você passará pelas dificuldades, pelas exigências da vida, mas isso não tirará a alegria do seu coração. Isso não tirará a possibilidade de você dar um sorriso e de você viver acreditando na força desse Messias, deste Deus vivo. E diante disso, Jesus confia uma missão a Pedro. Então vamos agora para a segunda parte do Evangelho, o versículo 18 e o versículo 19. Vamos lá no versículo 18? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vamos parar por aqui. Olha como se dá a pedagogia de Jesus. Na resposta e na profissão de fé de Pedro, está contido o mistério da cruz e o mistério da ressurreição. Esta foi a missão de Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus, que se concretiza aqui na terra. Mas Jesus quis perpetuar a sua missão para todas as pessoas, em todas as épocas, como nos vai dizer o final do Evangelho de Mateus, até os fins do mundo. E qual foi a forma que o próprio Cristo escolheu para perpetuar o seu reinado e a sua força aqui na terra? Escolhendo o grupo dos 12 apóstolos. E sob a figura de Pedro, edificar o quê? O que vocês acabaram de ler? Edificar a minha. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então Jesus quis fundar uma igreja? Sim ou não? Está aqui? Por que o padre está fazendo esse questionamento? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: padre, não precisa ir na igreja não.
Não precisa ter igreja não, eu direto com Jesus resolvo o meu problema lá na minha casa, porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração, eu faço caridade e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Porque de fato Cristo quis uma mediação entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a humanidade toda. E quem faz esta mediação de perpetuar o mistério da cruz e o mistério da ressurreição para a humanidade? A igreja edificada em Pedro. E aqui nós estamos falando de uma igreja com I maiúsculo. Não é uma igrejinha de ponta de esquina que eu vou lá, pinto, escrevo igreja fulano de tal e eu começo a ser. Não! Nós estamos aqui falando da igreja de Jesus Cristo, que é fundada sob ele. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou agora a pedra angular. Esta pedra que é edificada agora em Pedro. A palavra Pedro, ele se chamava Simão e depois recebeu o nome de Pedro. Por quê? Porque a palavra Pedro, do latim Petrus, que significa o quê? Pedra. Então, sob Pedro, Cristo edifica a sua igreja. E edifica sobre Pedro por quê? Porque ele se torna o elemento de comunhão para toda a humanidade, diante da profissão de fé que ele faz. E Pedro foi o primeiro papa da igreja de Jesus Cristo. As outras igrejas cristãs que nós encontramos aqui, elas só surgiram depois da Reforma Protestante, 1500. Até lá existia a única igreja de Jesus Cristo. A igreja que é una, santa, católica, apostólica e romana. Então, tem muitas pessoas, padre, eu não concordo com isso. O problema é seu, se você não concorda. Mas que a verdade está aqui, está na Escritura. E por que que Jesus toma esta opção de edificar a sua igreja sobre Pedro? Aí vem agora o versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 19? Olha lá. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Para que serve uma chave? Para trancar e destrancar? Para abrir e fechar. Então, qual a missão da igreja edificada sob o fundamento dos apóstolos? Permitir às pessoas o acesso ao reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso que a imagem de São Pedro, ele está segurando o quê? Duas chaves, vocês já viram? Duas chaves assim, cruzadas em forma de X. Qual é o simbolismo daquela imagem? Uma que tranca e a outra que destranca. Uma que liga e a outra que desliga. Então, por meio dos divinos sacramentos, por meio da pregação da palavra, por meio da vivência apostólica da igreja, nós, o povo de Deus, temos acesso a quê? Ao reino dos céus. E a força do inferno não poderá vencê-la. A igreja de Jesus Cristo é a única instituição que tem mais de 2000 anos de existência. Na história de toda a humanidade, não existe nenhuma instituição que perpassou todos esses séculos. A que tentou se aproximar foi o Império Romano, mas que não chegou a ter aí 2000 anos de existência. E por que o padre está dizendo isso? Porque o que está no Evangelho é verdadeiro. Enquanto a humanidade existir, a igreja de Jesus Cristo também vai existir, porque a missão dela é de demonstrar, é de levar as pessoas para onde? Para o reino dos céus.
E foi isso que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, ele falando do seu testamento. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Padre, de maneira concreta, como que a ação da igreja se dá por meio das chaves de ligar e desligar? Então, por exemplo, quando eu estou vivendo uma situação de pecado, e eu me arrependo do pecado que eu estou vivendo, e me confesso, eu sou perdoado do meu pecado. Então aquilo que poderia gerar a minha condenação eterna, pelo poder da igreja, através dos divinos sacramentos, aquele meu pecado é desligado. E eu sou purificado, sou lavado, sou perdoado, e sou novamente readmitido à comunhão com Deus e com os irmãos. Então eu sou ligado aonde? A Deus, ao reino dos céus. Um exemplo pequeno para vocês entenderem como se dá essa dinâmica das chaves do reino dos céus, confiada a Cristo, a Pedro, por meio da sua igreja. E qual que é o nosso problema? Nós somos pessoas de uma fé muito frágil. Então, se a esquina de baixo tem uma igreja que fala que lá eu vou ser curado, eu corro para lá. Se a esquina de cima tem outra que fala que vai resolver o meu problema econômico, eu corro para lá e troco o certo pelo duvidoso. Já não permito mais com que a força do Evangelho me possibilite a graça de estar e de permanecer na alegria de Cristo, de Deus vivo, que me alcança também com a sua vida nova. Eu sempre peço duas coisas a Jesus: que eu morra padre e que eu morra católico. Essas duas coisas eu sempre rezo e peço a Ele: Senhor, não me deixe perder pelos caminhos deste mundo e perder o dom mais precioso que o Senhor me deu, o ministério na vida da Tua igreja. E muitas vezes nós não valorizamos a riqueza que temos de pertencermos à igreja de Jesus Cristo e de caminharmos com Ele, de professarmos a nossa fé nele, para que de fato alcancemos o reino dos céus. Então, minha gente, que de fato a força desta palavra hoje alcance os nossos corações, e que todas as dúvidas, as fraquezas, as debilidades que nós temos e que ainda nos impedem de fazer essa experiência com o Messias, o Deus vivo, nós depositemos onde? Diante do altar do Senhor no ofertório de hoje, para que nada e nem ninguém nos tire da igreja de Jesus Cristo, para que nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma doença nos impeça de experimentarmos a vida nova deste Deus vivo que está dentro de nós, diante de qualquer circunstância que nós enfrentemos, porque de fato a alegria do Senhor é a nossa força. Qual foi o refrão do salmo de hoje? Olha lá. Qual foi o refrão do salmo de hoje? De todos os temores me livrou o Senhor. Vamos repetir essa frase com mais força? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então a gente tem que ter medo dos nossos temores, das nossas dores? Não, porque de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então diga isso para você, põe a mão assim no seu peito e fala para você com convicção: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Creia no que você está dizendo a você. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam
os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.